de Jesus. É sobre esse nome. É sobre esse nome que nós adoramos, que exaltamos. Nós estamos aqui reunidos para adorar e glorificar o nome santo de Jesus. Amém? Graças e paz, amados. Boa noite. Tudo bem com vocês? Podem se assentar. Glória a Deus pela vida de vocês, por esse dia, né? Muitos estão no exercício da cidadania, né, no dia de hoje, dia importante para o nosso município, para a nossa nação, onde nós escolhemos os nossos representantes. Muitos estão trabalhando, outros estão defendendo, né? Outros estão em casa na expectativa de sair o resultado. Mas nós estamos aqui adorando aquele que tem a cadeira principal do nosso coração, do governo da nossa vida. Quantos têm o trono de Deus como governo da sua vida? Esse não perde a eleição. Não tem concorrente, não tem oponente, não tem adversário. Ele é o dono da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus pela vida de vocês. E antes de nós orarmos e abençoarmos a vida de vocês, a semana, eu gostaria de nessa noite trazer uma palavra muito importante para as nossas vidas, uma palavra de instrução, porque o que é a palavra de Deus, o que é uma mensagem, senão uma instrução para as nossas vidas, né? A própria Bíblia diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que nos mostra onde, como e por onde caminharmos, né? Então toda a palavra ela visa trazer essa instrução. E nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra de instrução, de edificação para a minha vida, para a sua vida. Eu digo para a minha vida porque enquanto eu estou ministrando aqui, eu sou o primeiro a ser ministrado, porque o Espírito Santo fala comigo e, né, eu só sou um canal para a vida de vocês. Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Eu quero trazer uma palavra nessa noite sobre uma família abençoada. Amém? Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se ela está no aplicativo, acesse apenas o aplicativo. Amém? E se ainda você não tem, vou dar um recurso do telão aí para você nessa noite, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, o verso 1 em diante diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e eu abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em outra versão diz, todas as famílias da terra serão abençoadas. Em nome de Jesus. Essa palavra, amados, me chama a atenção, porque aqui Deus estava fazendo uma promessa para a família de Abraão. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, todo o relacionamento de Deus conosco é um relacionamento familiar. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina o povo a orar, essa vocês sabem. Aí Jesus diz o seguinte: quando orares, comecem assim:
Quando orares, comecem assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai, Filho. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Pai, Filho. E a Bíblia diz, e Jesus diz em vários relatos, e o livro do Apocalipse termina do relacionamento de Deus com a igreja como um grande casamento. A formação familiar. A igreja sendo a noiva do Cordeiro. Então, para você ter uma ideia de como Deus dá uma importância tão grande para a família, que Ele estabelece um relacionamento familiar comigo e com você, de pai e de filhos. Que Ele nos tornou, herdeiros dele e co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de uma grande herança espiritual da parte de Deus para nós. Dada a importância que Deus mostra para a unidade familiar. Muitas vezes, os meus discípulos liderados diziam: pastor, preciso sair com a minha família. E às vezes era um culto, vá. Pastor, eu não vou poder cantar porque eu preciso resolver um caso da minha família. Vá. Porque para mim, é melhor que você esteja bem com a tua família, teu pai, tua mãe, tua noiva, a futura família, com teus filhos, do que estar aqui. Porque se nós, como igreja, falhamos com a família, falhamos como igreja. Porque a igreja é a família de Deus reunida aqui na terra. Ou vocês não são meus irmãos? Vocês são meus irmãos. Amém? Somos uma só família. E para reforçar a importância da unidade familiar, Deus aqui, Ele tira Abraão de um contexto para que ele pudesse formar sua própria família em um lugar diferente. É interessante que a primeira ideia de você ter uma família, é você sair de uma outra família. Quando Deus fala sobre o casamento lá em Gênesis, ele diz assim: deixará o homem, o pai, a mãe, e unir-se-á a sua mulher, e eles formarão uma família. Foi o que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da parentela ali, das ideias, dos conceitos, vá para um lugar de dependência, e aí eu vou abençoar a tua família. Vou fazer o teu nome ser grande, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque era da semente de Abraão que viria a nascer Jesus, o abençoador de todas as famílias da terra. Isso me trouxe uma reflexão sobre como ter uma família abençoada. Eu preciso entender que eu preciso estar num território de dependência de Deus para a minha vida e para a minha casa. Estar no lugar onde Deus me mostrou. Estar num lugar onde primeiro esteve no coração de Deus para depois estar no meu coração. Foi que Ele disse: eu vou te mostrar. Então primeiro vem no coração de Deus para depois estar no nosso coração. E muitas vezes quando estamos para constituir uma família, nós queremos ter uma família num lugar que veio primeiro no nosso coração. Como eu imagino, como eu quero, aonde eu quero, a casa que eu quero, não é isso? O lugar em que eu desejo. Todo mundo que vai construir uma família, é natural você pensar assim. Mas quando nós colocamos a nossa família no lugar onde Deus quer que ela esteja, ali a nossa família floresce, ali a nossa casa floresce, ali a nossa casa cresce, ali a nossa casa prospera, ali a nossa casa ela é abençoada. E eu anotei aqui apenas 3 princípios, para que nós tenhamos uma família abençoada. E muito tranquilos de se trabalhar,
Olha o que a palavra de Deus diz. Salmo 127. Primeiro princípio para você ter uma família abençoada é você abençoar a tua família. Amém? Para você ter uma família abençoada, você precisa abençoar a tua família. Mas como eu vou abençoar a minha família? Você já orou pelos teus filhos? Você já abençoou os teus filhos? Você já disse palavras aos teus filhos? Palavras, não palavras negativas, não palavras de maldição, mas palavras que vão abençoar os teus filhos. Todas as noites eu oro com o meu filho e eu abençoo a vida dele. Eu digo a você, que Deus abençoe você, que você seja um vaso, que você seja um profeta. Eu abençoo a vida do meu filho. Quando eu oro com a minha esposa, eu abençoo a vida da minha esposa. E quando você abençoa os membros da sua família, você está abrindo portas para as bênçãos de Deus entrar na sua casa. Porque muitas vezes a nossa casa, amados, é uma porta de coisas ruins, porque nós mesmos abrimos. Porta de vícios, porta de maldições, porta de coisas negativas. Olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 127, do verso 3 ao verso 5. Quanto aos seus filhos, os filhos são herança do Senhor. Vamos acompanhar no telão. E os frutos do ventre, uma recompensa. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Uma família abençoada, quando você abençoa os membros da sua família, é quando você valoriza o papel de cada um na sua casa. Quando você traz um reconhecimento de valorização de pais que valorizam os filhos. Quando o Arthur nasceu, eu sentei com a pastora e falei assim, nós precisamos ver como é que vai ser a educação dele. E trabalhamos alguns princípios. Quando ele for bem na escola, o que nós vamos fazer? Vamos dar um presente, isso. Mas aí a gente pode comprar. Não, mas aí a gente vai estar valorizando. Nós sentamos e discutimos os termos. Né? Sabe por que muitos problemas podem ser evitados com uma simples conversa de pai e mãe, com um simples entendimento, com um simples estabelecimento de princípio. Então, mas a gente precisa valorizar as conquistas deles. Vamos dar um agrado, vamos sair, fazer um elogio. E começamos ali a estabelecer princípios da educação dele. E quando os pais valorizam os filhos, muitas vezes o filho chega alegre, feliz, e o pai diz, não fez nada mais que sua obrigação. Aí o filho cresce com aquela ideia de que precisa sempre provar alguma coisa para o pai. A primeira coisa que acontece é quando ele cresce, ele sai de casa. Que ele pode provar que pode vencer na vida sem a presença dos pais. É ou não é verdade? Quantos conhecem histórias? Não existe nada novo debaixo do sol. É ou não é verdade? Não é assim que acontece? Muitas vezes por uma falta de valorização, por uma falta de um elogio, por uma falta de você reconhecer o trabalho e o esforço. E eu digo isso não apenas de pais e filhos, mas eu falo de maridos e esposas também. O reconhecimento. Quando alguém faz uma coisa, a mulher faz um elogio. Quando a mulher faz uma comida boa, faça um elogio para a comida da tua esposa. Hoje está bom a comida, hoje está bom, comida deliciosa, né? Que se ninguém gava, não complete a frase. A valorização. Mulheres, valorizem o seu marido. Sabe que às vezes o homem ele parece uma estrela cadente quando está dentro de casa, né? Toda vez que ele passa, a mulher faz um pedido, né? Estrela cadente. Quantos já viveram situações assim, né?
Não pode estar parado. Ô amor, faz uma coisa. Valorize isso. Se ele conserta uma porta, se ele conserta um guarda-roupa, se ele está ali, ele está fazendo para o bem da tua casa. Valorize, elogie. O homem, muitas vezes, irmãs, ele não quer que você passe a mão na cabeça dele, ou que se quer dar um abraço, mas quer que você valorize o esforço dele em ser provedor, em ser aquele que está mantendo tudo em ordem dentro de casa. Fazendo isso, você estará abençoando a tua casa, abençoando a sua família. Você honra esse tesouro inestimável. E nos tempos de dificuldade, a Bíblia diz assim: quando vier o inimigo, ele não será humilhado no tribunal, porque a família está fechada, está um defendendo o outro. Se sente a segurança na unidade familiar, porque há valorização. E quando não existe uma valorização dentro da casa, as pessoas vão procurar uma valorização fora de casa. É importante nós termos a ideia de que somos abençoadores da nossa casa. É uma promessa de Deus para Abraão: você será uma bênção. Tem alguém da tua família aí do lado aí, seu? Será que você pode olhar para ela, pai, filho, esposa, marido, diz: você é uma benção. Se você nunca fez, faça esse elogio. Você é uma benção. Família é um lugar de bênção. Família é um lugar de proteção. O segundo conselho que eu posso dar para você nessa noite é: desfrute as bênçãos de Deus em família. Desfrutar as bênçãos de Deus em família. Olha o que diz Salmo 128, do verso 1 ao verso 3, diz o seguinte. Salmo 128, do verso 1 em diante, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. Verso 3: sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Você tem uma família, desfrute as bênçãos de Deus para a sua família. É por isso que eu digo: pastor, eu preciso passear com a minha família. Desfruta. Pastor, vou tirar férias, quero viajar. Viaje. Se Deus deu prosperidade, se Deus deu a você condições de você desfrutar momentos em família, faça-o. Porque conheci famílias riquíssimas, homens poderosos, donos de imóveis assim que você não sabia quantos imóveis o cidadão tinha na cidade. E quando ele ia almoçar no restaurante, ele pedia um copo de água da torneira, para não ter que pagar uma água mineral, quem dirá um refrigerante. Não, gente, é sério. A pastora lá sabe, ela que um dia viu o cidadão maltrapilho andando na rua, apontou para mim: você está vendo aquele cidadão ali, ó? Ele é riquíssimo. E quando ele morreu, nem tinha morrido ainda, os filhos começaram a brigar pela herança dele. Se Deus deu a você, amados, desfrute as bênçãos. Faça um passeio com a tua esposa. Faça um passeio, tire um tempo de qualidade com os teus filhos. Viaje, aproveite. Há um versículo no livro de Eclesiastes que eu amo. Ele diz o seguinte: de tudo que você tem ouvido e visto, está lá em Eclesiastes capítulo 10. Ele diz de tudo que você ouviu e viu na tua vida, o resumo é: teme a Deus e curta a vida com a mulher que você ama. Esse quem disse foi Salomão. Eu vou duvidar do homem de Deus? Tenham em vista no teu casamento, em vista na felicidade dos teus filhos. Viaje, passeie, tenha um tempo de qualidade. E ao mesmo tempo, esse tempo de qualidade vai trazer proteção para você, referência familiar, memórias. Filhos que têm memórias agradáveis com os pais. Porque se eu fizer uma pergunta para você, se você pudesse tirar um extrato das memórias que você tem com a tua família, o que sairia nesse extrato? Momentos agradáveis ou brigas?
Momentos leves ou momentos pesados? Qual é o extrato de memória que você tem com a sua família? Por isso que eu digo a você, desfrute as bênçãos de Deus em família. Proteja a sua família. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis capítulo 6, e o verso 18. Vamos aprender a proteger a nossa família nessa noite, amém? Quantos querem a proteção de Deus para a sua família? Vamos aprender a proteger a nossa família, porque eu digo para você, a coisa está tão feia hoje, que o mundo quer destruir o conceito de núcleo familiar, de uma tal forma, porque como o Senhor disse que tudo que Deus valoriza é a família, porque Ele estabelece um relacionamento familiar. O que o mundo vai querer fazer? Destruir esse conceito. Porque se você perde na tua casa, por exemplo, a ideia de um relacionamento com teus pais, você jamais vai conseguir se relacionar com o pai que está nos céus. Porque a tua referência de paternidade na terra foi destruída. Você entende? Porque o inimigo ele quer trabalhar para destruir o núcleo familiar em nossos dias. Porque trabalhando a destruição do núcleo familiar, destrói completamente o nosso relacionamento com Deus. E o nosso futuro ele estará comprometido com Deus. É necessário levantarmos uma muralha de proteção sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges. Gênesis 6,18 diz o seguinte: mas estabelecerei a minha aliança contigo. Já perceberam que eu gosto de pregar usando a Bíblia, né? Gênesis 6,18: contudo estabelecerei minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Quando Deus disse a Noé, constrói uma arca, era só para Noé entrar? De repente Noé construindo uma arca, chega a mulher de Noé, o que você está fazendo aí? Eu estou construindo uma arca, Deus vai destruir todo mundo. Sério? Mas e nós? E nós quem? Não, eu e os meninos. Não, vocês estão juntos. Quem disse que o plano é só para mim? Deus trata com cabeça. Mas quando Deus trata com cabeça, Ele fala com toda a família. Coloca a tua família numa área de proteção. Coloca a tua família num lugar de salvação. Não abra mão da sua família. Não abra mão de compartilhar a palavra com a sua família. É interessante observarmos que Josué, ele não abriu mão de proteger a família dele. Que mesmo depois de uma vida de conquistas, mesmo depois de uma vida vitoriosa, de ter tudo o que ele queria, ele disse assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá no livro de Josué, capítulo 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou falar para você de duas memórias que eu tenho sobre a minha família. Uma das memórias mais antigas que eu tenho sobre a minha família é o meu pai e minha mãe indo para EBD. Sabe o que é EBD? Escola Bíblica Dominical. Éramos pequenininhos, na Ceilândia, lá em Brasília. Não havia carro. Era só em 4 filhos. Minha irmã caçula ainda não tinha nascido. E sabe qual é uma das minhas memórias mais antigas? A gente indo para EBD num domingo de manhã, debaixo de chuva. Meu pai e minha mãe dividindo um guarda-chuva. E nós uma toalha de mesa, daquelas de plástico, sabe? A turma mais antiga, sabe? Já viu aquelas toalhas de plástico que era um xadrezinho vermelho com umas flores assim? Era nós 4 dividindo uma toalha de mesa de plástico, porque não tinha guarda-chuva para todo mundo. E todo mundo de manhã indo para a escola bíblica dominical aprender a palavra de Deus. Mas ninguém ficava em casa. Ninguém ficava para trás. Se arruma todo mundo. Não, eu não quero ir hoje, eu não quero ir hoje. Vamos para a casa do Senhor. Era andarmos 3 quilômetros a pé.
E quando a chuva batia na canela, na enxurrada, a gente já saía de casa com uma mochila nas costas e o tênis de usar na igreja, porque ia de sandália para poder enfrentar a chuva. Nós homens pulava a enxurrada. Meu pai, ele levava a minha mãe nos braços, atravessava a enxurrada, voltava, pegava a minha irmã mais velha nos braços, voltava outra viagem, pegava a minha irmã caçula, que era nascida nessa época, no braço. Voltava, chegávamos na igreja. Quando chegava na igreja, ia todo mundo pro banheiro, trocar as roupas molhadas e calçar os tênis secos para assistir o culto, mas ninguém ficava para trás. Ah, pastor, mas os tempos hoje são outros. Isso vai pesar contra você, porque você tem transporte, você tem Uber, você tem tudo. Você não se molha como antigamente. Então, não fale que os tempos são hoje, só vai pesar contra você. Está mais fácil, então não tem desculpa. É ou não é verdade? É mais fácil servir hoje a Deus do que há 30 anos atrás? Do que há 40 anos atrás? Então hoje não tem mais desculpa. Não abra mão da sua família, coloque todo mundo na arca. Interceda por eles. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Primeiro, compartilhe a palavra. Tenha um momento de compartilhamento da palavra. Faça um devocional diário com a tua família. Ainda não tenho filhos, faça com a tua esposa. Reúne, sente com ela. Converse sobre as coisas de Deus. Compartilhe. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar. Compartilhe a palavra de Deus com os teus filhos. Tenha momentos com ele. Não, vamos aqui, vamos ler a Bíblia com o pai hoje. Vamos ler a Bíblia aqui. Vamos aqui, vamos ler a Bíblia. Aí você compra aquela biblinha cheia de desenhinhos até. E aí, à medida que teu filho vai crescendo, a Bíblia dele também vai ficando mais séria, né? Até o ponto dele chegar a ter uma Bíblia sem desenho, né? Invista. Compartilhe momentos agradáveis em casa. Tire um tempo. Não é um tempo que você vai gastar, é um tempo que você vai investir. E hoje, o que mais preocupa e tira tempo das famílias são justamente as coisas fúteis. Tempo de tela, tempo de séries, tudo isso. Você pode eliminar da tua agenda e colocar um tempo de oração com a tua família, um tempo de qualidade com a tua esposa, um tempo de leitura e compartilhamento da palavra com os teus filhos. Compartilhe. Depois, organize a sua família. Mas como é que é assim, pastor? Organize a tua família. Porque existem dois conceitos familiares hoje. Família, que nós chamamos de uma família estrutural e uma família funcional. Às vezes, a tua família não é uma família estruturada. Porque a vida e as circunstâncias, elas vêm de uma forma que a tua família ela não tem uma estrutura completa, vamos dizer assim. Pai, mãe, filho, porque são coisas da vida. Mas isso não significa que cada um pode exercer o seu papel dentro da família. Pai, pai, mãe, mãe, filho, filho. Esse é o verdadeiro papel. Hoje, o nosso grande problema quanto família é nivelar prioridades e nivelar autoridades dentro de casa. É por isso que aí os filhos querem mandar nos pais, discutem com os pais, não há respeito, porque ninguém sabe o seu lugar dentro de casa. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Você concorda comigo nisso daí? Eu sempre digo para o teu filho, ó, você está aqui e o pai está aqui. Você está aqui e o pai está aqui. Quando você tiver 20 anos, você vai estar aqui e o pai vai estar aqui. Quando você tiver 30 anos, você vai estar aqui e o pai vai estar aqui. Por quê? Não é a idade, você é filho e eu sou pai.
Os filhos devem sempre honrar os pais. Honra teu pai e tua mãe. E aí, às vezes, pelo fato de você ser uma pessoa bem-sucedida, muitas vezes você quer ser o pai do teu pai. Ou a mãe da tua mãe. Não. Você sempre será pai. Você sempre será filho. Teu pai sempre será teu pai. Eu tenho meu pai. E se ele liga para mim, eu mesmo sendo pai. Sim, senhor, pai. Alô? Bença, pai. Quantos aqui ainda fazem isso? Bença, pai. Está tudo bem com o senhor? Eu não falo nada com ele sem antes pedir a tomar a bênção. Honra teu pai e tua mãe. Muitas vezes os filhos querem se nivelar aos pais. E às vezes os pais permitem isso. E quando está tudo, parece que é tudo uma mesma autoridade, existe uma coisa chamada divisão. E Jesus disse em Mateus, capítulo 12, verso 25, que uma casa dividida, ela não subsiste. Porque são muitas autoridades ao mesmo tempo. É muito cacique para pouco índio. E tem que ter níveis de autoridade. Olha só o que a Bíblia diz. Eu vou provar para você na Bíblia. Gênesis, capítulo 37, e o verso 9 e o verso 10, fala sobre essa estrutura que mantém a funcionalidade. Depois teve um outro sonho com os seus irmãos. José, filho de Jacó. Tive um outro sonho, no qual o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam diante de mim. Verso 10. Quando contou ao pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu. Eles disse: que sonho foi este? Acaso sua mãe, seus irmãos e eu? Quem era Jacó nesse sonho de José? Vamos lá. Quem era Jacó no sonho de José? O sol. Quem era a mãe no sonho de José? E quem eram os irmãos? As estrelas. Eu acho que os espertos pegaram isso aí e criaram a constelação familiar. Porque se você tirar aí, se fizer, é isso aí. Não estou aconselhando você a fazer não, tá? Estou mostrando para você que, não, como eu falei, não existe nada novo debaixo do sol. Muitas coisas as pessoas estão usando lá fora que já está previsto aqui, ó. Deus já nos revelou pela sua palavra. Há uma ordem familiar. Há uma estrutura. Mas pastor, a minha família não é estrutural. Não é estruturada. Como ela pode ser funcional? Deus, amados, é um Deus misericordioso, cheio de graça. Não se condene por isso. A Bíblia diz que uma mulher viúva, lá em 2º livro dos Reis, procurou o profeta porque o marido dela havia falecido e havia deixado ela cheia de dívidas. O que o profeta disse para ela? Vai lá, casa de novo e o teu marido assume e resolva tudo. Foi isso que ele disse para ela? Falei, não, vai lá, pega os teus filhos, organiza a tua casa, vê o que você tem, administra tudo e faz riqueza, gera e acerta a tua dívida. Porque naquele momento ela era a autoridade da sua casa. Então, às vezes, mesmo a sua casa não tendo a estrutura que você gostaria, ela pode funcionar quando cada membro da sua casa admite e faz e reconhece o seu papel dentro da família. Organiza a tua casa. E por último, envolva os teus filhos no reino de Deus. É importante envolver a minha família. Eu falei aqui, José disse, eu vou envolver minha casa no reino de Deus. Eu vou envolver meus filhos no reino de Deus. Não sei vocês. Meus filhos estarão envolvidos no reino de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí você vai começar a ver a tua família florescer. Você vai começar a ver as bênçãos de Deus. A tua casa vai ter um aroma diferente, um ambiente diferente. Porque a bênção de Deus está naquele lugar. Ele diz no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, se eu não me engano: eu visito em minha bondade e minha misericórdia vocês até 1000 gerações. Quantos anos dá 1000 gerações? Eu acredito que não se passaram ainda 1000 gerações de Jesus até aqui.
Não passaram 100 gerações ainda. Para você ter uma ideia. E a bênção de Deus nos alcança até 1000 gerações. Eu falo isso, amados, porque a minha família tem experimentado a graça de Deus. Mas vai dar certo? Não vai dar certo, porque existem decisões que você pode tomar e pode quebrar os teus filhos, porque muitas vezes você cria nos caminhos de Deus, lá na frente Ele vai tomar decisões que você não vai gostar, vai tomar. Mas o risco disso acontecer é mínimo, quando o temor é gerado no coração de cada membro da sua família. Eu quero provar isso aqui com você por estatística. Um homem chamado Benjamin Hartfield, estudante da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, ele pegou 2 homens e pesquisou a vida de 2 homens. Pode soltar no telão. O primeiro homem se chamava Max Jukes. Esse cidadão aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na foto. Max Jukes. Pela foto, você já percebe que ele não era uma boa pessoa, né? Lógico. Está fichado. Ele pesquisou. Max Jukes era um ateu. Era um homem que não seguia os conselhos. Não era convertido. Ele era famoso. Ele atacava. Ele era contemporâneo de um outro homem chamado Jonathan Edwards. E um pregador, um pastor, um homem de Deus. E constantemente Max, ele combatia. Ele era um famoso hater do Jonathan. E aí quando Benjamin pesquisou a descendência de Max, ele descobriu o quê? Olha só. Max teve 567 descendentes encontrados. 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 era alcoólatra. Mais da metade das mulheres entraram pelo caminho da prostituição. Os descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000. De um homem ateu, inimigo de Deus, inimigo do Evangelho. Existia um outro homem chamado Jonathan Edwards. Esse cidadão, contemporâneo de Max Jukes, ele era inimigo de Jonathan Edwards. E aí ele pesquisou quem foram os descendentes de Jonathan Edwards. Vamos lá. Jonathan Edwards teve 1.394 descendentes. 3 se tornaram-se presidentes de universidades. 3 senadores dos Estados Unidos. 30 juízes. 100 advogados. 60 médicos. 65 professores universitários. Tem mais, hein? Não acabou não. 75 oficiais do Exército e Marinha. 100 pregadores e missionários. 60 escritores de destaque. Um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 eram altos funcionários públicos. 250 foram formados em universidades. Entre eles, governadores de estados, diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram $1 ao Estado. Aí a Bíblia diz: e vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, entre aqueles que optaram por ter uma família abençoada e outros aqueles que optaram pelo caminho da maldade. De repente hoje você não enxerga a tua descendência, mas você pode ter a postura de Jonathan Edwards, e Deus pode visitar a tua família, através dos filhos, dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, e até em 1000 gerações, eles serão abençoados. Eu não conheço nem o nome dos filhos de Jonathan Edwards, mas eu conheço o nome de Jonathan Edwards. Porque Deus disse um dia a Abraão: tornarei o teu nome famoso, através de uma geração abençoada das nações da terra.
Quantos filhos de Abraão você conhece? Quantos filhos de Abraão se tornaram famosos, mas você só lembra do pai Abraão? Muitas pessoas irão lembrar de você pelo que Deus fez na tua casa, pelo que Deus fez na sua família. Abençoe a tua família, valorize a tua família, proteja a tua família, coloque a tua família nos caminhos de Deus e você será extraordinariamente abençoado por Deus. Se coloque em pé nessa noite em nome de Jesus. Deus hoje quer mudar a história da tua vida, da tua família. Não importa a estrutura que ela tem, se ela é grande, se ela é pequena, se falta um esposo, se falta uma esposa, não importa. O que importa é que ela esteja debaixo da proteção do Senhor. O que importa é que ela esteja dentro do esconderijo do Altíssimo. Isso demanda investimento de tempo, esforço. Isso demanda atenção o tempo inteiro. Comentava hoje com a minha esposa. Enquanto a gente é solteiro, a gente não cuida de muitas coisas. Às vezes a gente não cuida nem da gente, né? Eu, quando solteiro, punha a mochila nas costas e ia viajar. Era só eu. Mas depois que eu me casei e tive um filho, eu nunca mais tive descanso. Não, mas meu filho é uma benção. Mas eu digo, atenção o tempo inteiro. Foco em investimento na família. É desse descanso que eu estou falando. Minhas decisões não são apenas para mim. Minhas decisões é para minha esposa. Minhas decisões é para os meus filhos. Para o meu filho. Eu tive um. Nessa noite, como está o teu direcionamento familiar? Por que eu estou falando nisso? Repito o que disse antes. Se falharmos como família, falharemos como igreja. Somos uma família. Somos a família de Deus. Põe a mão assim na região do seu coração. Como você quer, como você vê a tua família? Pegue isso e entregue nas mãos de Deus. E diga, Senhor, coloca a minha família num lugar aonde o Senhor vai me mostrar. Num lugar de bênçãos. Num lugar fora de um ciclo, de uma cadeia de vícios, de maldições familiares. Coloca na terra onde o Senhor vai me mostrar. Lá, a minha família será abençoada. O Senhor visitará, Deus, as minhas gerações. E se você ainda não tem uma família, você é solteiro, jovem, comece já a gerar ela no território onde Deus vai fazer florescer a tua vida como família. Já começa a gerar agora. Você que pai, que tem seus filhos, diga, eu vou ser um abençoador. Abençoe, valorize, invista. Porque se você não pode cuidar das tuas famílias, da tua família, você não conseguirá cuidar das coisas de Deus. Tudo começa na tua família, é o teu primeiro ministério, é o teu primeiro investimento, é o teu primeiro patrimônio.